Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Odin Alquimia. E hoje, vou dar continuidade aos meus depoimentos sobre mediunidade, histórias que aconteceram comigo, tá? Eu sei que assim, eu não tenho que provar nada pra ninguém, vocês podem fazer chacota, o que for, mas aconteceram comigo, eu gostaria de compartilhar com vocês, com alguns de vocês que estiverem interessados também em saber, como exemplo de vida, tá? Muitas coisas que aconteceram comigo não foram interessantes. Algumas foram experiências bonitas, outras foram experiências tristes e algumas até assustadoras demais. Então, assim, eu vejo muita gente hoje em dia querer desenvolver a mediunidade, querer desenvolver a clarividência, né? Todo mundo quer ver o oculto, né? É claro, é interessante, todo mundo quer ver, eu sempre quis também, né? Eu já vi alguma coisa, eu queria ver mais, a gente sempre quer mais, é que nem dinheiro. Você tem, você sempre vai querer mais, por mais que você fale que não, mas você sempre vai querer mais, né? E é isso, tá? Eu vou contar pra vocês uma história. E antes de contar essa história, peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixem seu like, tá? Peço desculpas a quem achou que eu estava debochando do cadáver da menina roqueira, né, que eu falei da história, que ela apareceu. Eu não estava debochando. Esse é o meu jeito de falar, tá, gente? Eu tenho um jeito realmente meio... Parece que eu tô debochando, mas é o meu jeito de falar, tá bom? Então, quem se ofendeu, que se foda. E, assim, realmente eu não quis menosprezar a morte da menina, tá? Eu contei do meu jeitinho mesmo de falar para todo mundo, que todo mundo já conhece, tá bom? Mas realmente foi muito chocante para mim. Eu fiquei muito mal, tá? Eu falo assim de uma maneira mais meio que brincando, para dar uma quebra, não ficar pesado e também não ficar cansativo, né? Para dar sono, né? Então eu tento falar desse meu jeitão mesmo, tá? Infelizmente quem achar ruim vai continuar achando, tá bom? Qualquer coisa me processa ou sei lá, morre que passa. E assim, a gente vai falar hoje sobre a história de um Egum, sim, um Egum, um espírito, que apareceu aqui dentro de casa há muitos anos atrás, que essa casa já é antiga, né? E eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas foi na época da Testemunha de Jeová, que é uma longa história também muito triste que eu passei com relação a essa religião, que é uma seita para mim. É, enfim, respeito quem é dessa religião, tá? Não tenho nada contra, não sou TJ-fóbica nem nada, mas assim, eu sei o que eu passei lá dentro, e só quem já foi, que não é hoje, sabe também o que passou, o preconceito, tudo, né? O jeito que fizeram eu me revelar como homossexual foi muito triste. Eu tive que enfrentar minha mãe, que é um sargentão, e foi muito difícil, entendeu? Foram muitos conflitos, tá? Então foi numa época de muitos conflitos. Uma época que eu era adolescente e eu, como sempre fui muito louca, eu já era muito mais louca do que agora. Agora eu tô até calma, sou uma pessoa da paz, quase uma pessoa normal. E antes não, quando eu era adolescente eu era bem pirada, bem surtada mesmo, realmente muito louca. Não usava drogas nem entorpecente nenhum. Nunca fumei nem nada. Não, já fumei. Tudo provei. Já provei cigarro uma vez, não gostei, engasguei. Já provei a tal da farinha, não gostei, cheirei pra fora, caiu tudo no chão. Já tentei fumar a maconha uma vez, dar uma tragada, odiei porque o cheiro me dá dor de cabeça. Enfim, não gosto de nada. Não gosto de droga nenhuma, não gosto de beber, não gosto de nada. Simplesmente eu gosto de quê? Beber suco, beber água, só isso. Enfim, e meu cigarro aqui é incenso, né? E não tomo os remédios, não tomo remédios para cabeça, tá? Não tenho nenhum tipo de distúrbio grave mental, para quem tá perguntando, ou para quem tá achando isso. Sou simplesmente uma pessoa que eu acho que o que aconteceu da minha adolescência foi meio que uma revolta adolescente. Todo adolescente já passou por essa fase anarquista, né? Eu tive uma fase muito anarquista, nossa, louca de tudo. E nessas loucuras minhas, quando eu me revelei, foi um pouquinho depois de sair do TJ, eu acho que foi nos 14, 15 anos, se eu não me engano, mas foi por falta disso. Comecei a andar nos cemitérios, comecei em tudo que era lugar, aí eu comecei a roubar coisa de cemitério, sim, roubar coisa de cemitério, baixou a Robaldo, roubar coisas assim, flores, o que mais? Já peguei um vasinho que tinha no cemitério, trouxe pra casa,
Eu não sei mais o que que tinha lá que eu trouxe também. Acho que foi um vasinho que eu trouxe, que eu achei bonitinho de louça, pequenininho assim. E eu acho que esse vasinho, que era do túmulo de um cara, se eu não me engano, foi o mesmo que apareceu aqui dentro. A minha casa virou um próprio cemitério, virou uma assombração. Era louca, eu comia uma rosa amarela, minha boca empelotou toda, encheu de bolinha de atotô. Enfim, uma loucura atrás da outra. Porque quando a gente meio que se revela e a gente fica rebelde, a gente quer o quê? Extravasar, não é verdade? Quando você fica na louca, você não quer extravasar, você quer que se foda todo mundo, você quer que destruir o planeta, aquela coisa de louca. E eu, na minha revolta, depois de passar tantos traumas, tantas coisas, tanto bullying, tanta, né, tanto preconceito, que eu realmente sofri muito na escola, e depois dessa religião aí, infeliz, eu sofri bastante, né? Então, assim, tudo juntou na minha cabeça, eu dei uma surtada legal. Comecei a comer flor de cemitério, dormir em cemitério, andar em cemitério. Até hoje eu gosto de cemitério. Não vejo como um lugar tão negativo assim. Claro que hoje eu respeito, eu não entro. A roupa que eu venho de lá eu não uso dentro de casa, eu tiro pra lavar, sapato, tudo. Mas assim, naquela época eu não tinha freio não, meu bem. E eu pegava coisinha de cemitério, eu pegava planta de lá direto, pegava vasinho. Eu não lembro mais que eu peguei, não lembro. Sinceramente eu não lembro. Acho que tinha uns castiçaizinhos assim de vela que eu achei lindos. Acho que eu trouxe. Eu não lembro exatamente o que era, mas era coisa miúda, assim, besta. E eu ia lá, curtia, trazia essas coisinhas e não tinha aquela consequência, né? Aquele medo de que, vou deixar minha casa pesada, com energia ruim, blá blá blá. Aí tá. Eu não tinha esse medo, essa consequência de que vai atrair coisa ruim. Eu já estava estudando algumas coisas de magia, de bruxaria, blá blá blá, mas eu não levava a sério. Foi uma fase muito de deboche mesmo. Pensa, vocês acham que eu sou debochada hoje? É que vocês não viram aquela época. Eu ia na Umbanda, rachava o bico das entidades. Eu já dei que eu achava que era tudo besteira, achava que era surto coletivo. Realmente, teve um terreiro que eu fui, parecia um circo. Realmente não tinha nada ali. Ninguém incorporava nada com nada. Era uma bequeira que só. E aí ficava me rodando, eu odiava que me rodava, eu fiquei tonta, eu caí de labirintite. Aí eu falei, quer saber? Vou fingir que eu tô incorporada pra ver se eles param de me rodar. Aí já fiz isso, já fiz muita loucura. Claro, naquela época, né, gente, eu não. Naquela época eu era adolescente. Adolescente é doido mesmo. Nem todos, né? Tem uns hoje que já tem mais consciência. A única coisa de loucura que eu não fiz foi o quê? Roubar, matar. Que mais? A loucura que eu fiz era comigo mesmo. Esse daí, quando eu fui na banda, que eu fiquei irritado, que ficava me rodando, falava que eu tava segurando, não tava sentindo nada. Depois de muito tempo que eu comecei a incorporar mesmo, aí eu apanhei, né? Acabou que eu dei uma surra, tacou minha cara na parede, na janela, no terreiro, passava vergonha do cão. Aí aprendi a lição, que não pode brincar. Mas eu brincava com tudo. Eu não tinha medo de nada. Ih, já quebrei imagem. Era louca. Imagem da Nossa Senhora. Já quebrei. Porque eu realmente estava surtado. Eu estava revoltado com Deus, com o santo, com tudo. Sabe quando você passa por uma inquisição? Aqui em casa teve até fogueira de coisa minha, na época das TJ. Então eu peguei ranço de Deus, peguei ranço de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, mandei todo mundo pra... Foi um inferno. Então sabe aquela fase bem anarquista? Assim, tipo, uau, arrepia o cabelo e joga? Pois é, ixi. Era bem assim que eu tava, tá? Então imagina as loucuras, né? E toda gótica, só andava de vermelho e preto, vermelho e preto, vermelho e preto, quando não roxo. Ou geralmente só preto, preto. Realmente foi uma fase de blá. E nessa fase de blá, teve as suas consequências. Claro, eu sofri bastante. Aconteceram muitas coisas até eu me reequilibrar e voltar aos parafusinhos que tinham caído na minha cabeça quando eu saí da pior maneira das TJ. E nisso, comendo flores e flores de cemitério, desafiando espíritos, falando merda, quebrando santo. Não, quebrei só uma vez, só que eu fiquei muito louca. Não usava drogas, que acho que se eu tivesse usado, acho que eu teria morrido ou feito alguma loucura muito louca. Enfim, a minha mediunidade, ela pirou na minha batatinha, porque eu não incorporava nada, não. Eu via coisas desde criança, né? Algumas coisas, não muita coisa, tá? Não era, é a supervidenta, não. Eu vi alguma coisinha assim, lembra que eu falei dos mundos pequenininhos, pessoas pequenininhas e blá blá blá? Isso eu via também, alguns elementais, mas assim,
não via grandes coisas que nem hoje, né? Então, no caso, não usava entorpecentes, não tinha visões. O meu jeito de extravasar era na loucura lúcida mesmo. E numa dessas loucuras eu atraí tanta tranqueira pra dentro de casa, tanta porcaria. Minha mãe ainda estava, se eu não me engano, na TJ. Acho que foi com 14 anos, não foi nem com 15, porque eu saí de lá com 13. E acho que foi com 14. Se duvidar, foi até no fim dos 13 anos. É que eu sou ruim de memória de tempo, sabe? Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Enfim, um certo dia, essa casa ficou tão assombrada de energia densa de cemitério, de coisa que eu pegava de espírito, de cadáver, de espírito, né? E aí, um belo dia, apareceu um espírito. Oh, demorou, mas apareceu, né? Eu, como achava tudo uma grande besteira, quando eu saí da igreja e tudo mais, eu estava estudando magia e tal, mas eu não levei a sério. Então eu achei que tudo era um surto coletivo e eu estava entrando num surto super muito mais coletivo e pessoal também. E aí, como eu zombava de tudo, esse espírito apareceu aqui dentro de casa. Eu estava sentindo muito frio, um frio, e tava sol. Era de dia isso, tá? Eu não lembro se naquele dia minha mãe tinha. Não, acho que ela tinha ido no mercado, eu não lembro. Ou foi na igreja. Não, não foi na igreja. Acho que foi no mercado, alguma coisa assim. Ela ainda andava pra sair, que hoje ela não sai. Aí beleza. E aquele frio. E aquele frio, eu tava sozinho em casa. Aqui tem uma puta de uma escada que eu já caí 7 vezes dela. Falei que na oitava eu morro. E nunca quebrei nada. Aí, meu bem, aquele frio tomando conta. E um medo, uma sensação de medo, de pânico. Falei, nossa, que coisa esquisita. O que tá acontecendo aqui? Quem é você, querida? E eu senti alguém. Eu senti uma sensação assim esquisita. Eu não era de ver algum espírito de pessoa desencarnada. Eu vi outras coisas. Mas aquela fase eu não comecei a não ver nada. Eu fiquei fechado numa loucura, numa paranoia adolescente, mirim. E esse espírito apareceu. Depois de muito tempo sentindo frio e medo aqui dentro de casa, eu não consegui ficar só. Minha mãe tinha saído e eu não conseguia ficar só. Eu sempre consegui ficar só. Como vários fatos que já aconteceram comigo até bem antes disso. Aconteceram umas coisas escabrosas, mas espírito desencarnado, louco, eu nunca tinha visto. E aí, quando pensa que não, eu saio de casa e subo a escada. A escada, ela dá de frente para a porta, que ela sobe assim. Quando eu subi toda a escada, que eu olhei para a porta, que eu tava sentindo muito medo de ficar aqui, eu olhei para a porta, não vi nada. Daqui a pouco eu olho de novo, parado assim na escada, assim, olhando e com medo, frio da gota, e aquele sol rachando lá fora. Aí eu olho de novo, aparece um espírito, todo amarrado, em faixas brancas. Sabe quando a pessoa é internada com grave grau de loucura, de algum problema psicológico grave mesmo, que a pessoa fica realmente amarrada? Eu não sei como é que se fala, eu sou muito leigo para isso, eu não sei expressar. Ela fica toda amarrada assim, com as mãos para trás, com a faixa aqui toda amarrada branca. Essa pessoa estava de branco, um branco sujo, meio creme. A roupa dele não era bem branca, era tipo algodão cru. E era um louco, ele estava realmente amarrado e ele apareceu na porta, bem na porta. A porta que ela é de, não é de ferro que fala, é de metal, aquele metal pesado. E qualquer batida nela faz pam. E ele batia a cabeça. Ele estava assim com os braços para trás e batia a cabeça assim. Pá, pá, pá. Menina, quando eu vi esse homem bater a cabeça e a porta não fazer barulho, eu só não falei labachuras porque eu não conhecia esse termo. Mas eu olhei, eu não sei nem o que eu falei, eu sei que eu fiquei assim. Meu Deus. Eu não falei nem tá amarrado, eu não sabia nem o que falar. Eu só fiquei assim. Eu vendo aquela cena sem acreditar, falei, gente, mais uma pra minha coleção. E ele batia a cabeça, batia a cabeça, batia a cabeça, batia a cabeça, assim, com a violência, assim, na porta. Parece que estourar o crânio e aquilo me dava uma agonia. E não sumiu não, viu, meu bem? Não foi uma visãozinha de 1 segundo, não. Eu acho que 1 minuto. Ele ficava batendo a cabeça, e batia a cabeça, e batia a cabeça, a mão amarrada para trás, o corpo todo amarrado, parecia uma múmia. Assim, amarrado com faixa, os braços dele estavam para trás, e ele batendo cabeça. Aí, depois que ele bateu muita cabeça, que eu não via um som de batida na porta,
Aí ele parou e sumiu. A pessoa, como que eu ia conseguir descer a escada daquele jeito? Aquela altura, meu bem, é que eu nunca tive medo de espírito, senão eu tinha me cagado toda, mijado toda. Simplesmente eu fiquei assim, estática. Depois esperei minha mãe chegar e desci. Aí eu contei pra ela, blá 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 blá. Eu não lembro mais o que, que ela falou, realmente. Eu já esqueci. Eu sou pisciano, mas daquele pior tipo. Eu peguei o lado pior do signo, de esquecer tudo. E realmente eu tenho uma memória muito fraca. Né? Eu vivo usando óleo de alecrim, comendo ovo, coisas que ajudam a memória, porque minha memória é uma porcaria. Eu tenho até medo de ter um problema de esquecimento grave, porque realmente a minha memória ela é muito fraca e tem coisas que eu deleto, parece que eu nunca passei. Às vezes eu fico até como mentiroso, porque tem coisas que eu falo e eu não lembro, tá? Eu posso até cair em contradição por conta disso. Então, assim, nesse fato eu não lembro o que aconteceu depois, mas foi uma coisinha e mais uma liçãozinha para vocês jamais. Você que é adolescente, novinho, tá revoltada, tá louca, né? Que nem eu fiquei assim na época. Até hoje eu sou louquinha, mas eu sou uma louquinha do bem. Hoje eu não faço essas coisas. Não faça isso. Não roube. Não zombe, tá? O que eu roubei foi besteirinha, né? Não foi nada considerável. Ah, foi vasinho, mas eu sabe o que, que eu pegava? Osso. Osso. Osso de cemitério. Ia lá, tinha uns ossos jogados lá embaixo. Lá eu pegava, trazia pra dentro de casa. Pensa só. A faxina espiritual que teve que ser feita nessa casa para encaminhar tudo isso, toda essa galerinha que tava aqui. Que não era só aquele, né? Ele apareceu realmente para me fazer um cagaço e eu parar de brincadeira. E aí, a partir dali, eu não lembro o que, que se ocorreu exatamente, mas aí eu comecei a levar as coisas mais a sério e parei de tanto surto. Aí eu comecei a respeitar mais, ver que realmente as coisas não eram bem do jeito que eu achava, né? Que eu tinha que tomar mais juízo e que eu não podia ser um anarquista só porque as pessoas tiveram preconceito comigo e blá blá blá. Mas isso é normal, na fase adolescente a gente realmente tem uns surtos que a gente até depois de adulto fica difícil entender, não é? É bem difícil. Eu nunca tive preconceito assim com as pessoas, de zombar, mas o meu zombar era das coisas universais. Acho que uma revolta com Deus mesmo, com o espiritual, por eu ver algumas coisas eu não sabia entender o que eu estava vendo, por passar por uma religião muito rígida, né? Porque os TJ realmente são muito rígidos, é um regime militar praticamente para mim. Eu não ia me adequar nunca, e por isso que eu saí, não me batizei, graças a Deus. Eu não me batizei porque eu enrolei até o fim, porque se eu fosse desassociado e tivesse saído mais humilhado do que eu já saí, eu acho que eu teria cortado os pulsos, né? Porque foi uma depressão profunda que eu tive. Enfim, eu pedi para morrer e é outra história que depois em outro vídeo eu vou contar para vocês. Que eu fiz tipo um ritual lá que eu pedi para morrer, aconteceu um negócio lá que eu bolei. Foi a primeira vez que santo me pega, me bola, sem saber o que que era, que depois de anos eu fui entender o que que aconteceu. Eu sei que eu morri, literalmente eu morri, meu corpo apagou. Depois de muitas horas eu voltei. Eu perdi toda a locomoção, só minha cabeça funcionava e eu apaguei. Então, assim, foram muitas experiências malucas que eu tive, desde criança. Pensa como é que ficou minha cabeça. E ainda tendo que enfrentar o conflito da homossexualidade, a aceitação de si mesmo, a rebeldia, o ódio contra o universo e Deus, que para mim eu peguei ranço eterno de Deus, Jesus Cristo, toda essa galera. Não estou falando isso de agora, mas isso na época. Estou falando da minha cabeça com 13, 14 anos. Então pensa como ficou minha cabeça, o surto que deu. Não foi à toa, né? Mas depois essas aparições pararam, não foram tão frequentes, né? Eu comecei a tomar consciência logo cedo. Eu fiz merda, mas eu aprendi com o erro logo. Não precisei envelhecer para aprender, tá? Então assim, continuei ainda um pouquinho debochado, né? Mas depois eu comecei a levar a sério, né? Então assim, não brinquem. Eu sei que você que é jovem, né? Hoje em dia os jovens têm mais conhecimento, mais cabeça, né? Hoje em dia tem internet. Eu não tinha internet, não tinha esse negócio de consciência de nada. Hoje tudo a gente sabe o que é preconceito e o que não é. Naquela época a gente não tinha informação, tá? Não tinha muita informação.
né? Então era uma época muito bruta, uma época de muito preconceito, sofri muito bullying, não sabia nem o que que era bullying, né? Depois que eu pude rotular os sentimentos que eu tive, as coisas que eu passei, que eu não tinha esse conhecimento, tá? Então, assim, o lado espiritual que eu tanto debochei, sai gata, a louca da gata Zubu, vem aqui, Zubu, vem. Zubu Mafu. Tá ali a outra e a outra aqui pulando. Vem aqui, macaquinho de mãe. Vem aqui. Vem aqui, meu peito, vem. Vou falar oi pro povo, vem. Vem. Fica pulando. É, o próprio mundo espiritual, que eu tento zombei, brinquei, por revolta, eu entendo. Hoje eu me perdoo. Mas eu me cobrei bastante por isso, viu? Vocês não achem que eu achei isso engraçado, não. Até hoje eu não acho, eu não me orgulho disso, eu não tô falando isso com orgulho, porque realmente minha cabeça despirocou. Mas eles mesmos me ajudaram e me encaminharam. Tanto que com 17 anos eu já tinha outra cabeça. Né? 3 anos mais ou menos depois eu já tinha outra cabeça, outra consciência. Comecei a canalizar coisas. Os espíritos me usaram para mostrar coisas diferentes. Tive visões maravilhosas, agradáveis, experiências de menos dor, né? Claro que eu tive que pagar os meus karmas, minhas pragas que eu roguei para muita gente. E isso é uma coisa que era frequente. Eu sempre fui uma criança praguejeira. Eu tinha muito ódio no meu coração contra as pessoas. E eu parava e olhava. Eu tinha um olhar assim de coruja, né? Eu parava assim e ficava assim. E nisso, as pragas que eu roguei pegaram. Muita gente morreu, muita gente. Se foi por minha culpa isso, eu não sei, mas alguém ouviu, né? A minha praga. Tá? Então, assim, claro que foram pessoas que fizeram mal a mim quando apanhei na escola, né? Um nóia que me bateu, ele morreu 3 dias depois, do mesmo jeito que eu pedi. Eu parei, olhei pra ele assim, desse jeito e pedi. E falei que antes do meu olho sarar, que ele tinha deixado roxo, que ele me bateu injustamente, que ele estivesse no caixão. E foi o que aconteceu. E com muitas outras pessoas que eu praguejei. Então eu tinha uma boquinha maldita, parece que eu tinha terra de cemitério na boca. O que eu falava, hoje eu já não tenho essa boca de praga, mas o que eu falava ou pensava era fato, principalmente para maldade. Então, assim, creio que isso tudo foi um mix de energia pesada, densa. Essa religião não me trouxe leveza, ela me trouxe peso, ela me trouxe ranço, me trouxe ódio das pessoas, me trouxe realmente um lado ruim. Eu aprendi algumas coisas boas lá dentro, mas ao mesmo tempo eu era um demoninho na igreja, né? É uma sementinha do mal. Por quê? É, são muitos conflitos internos, né, gente? São muitos conflitos internos. Crenças, mãe rígida, pai. Meu pai nunca foi rígido, mas teve uma época que ele ficou um pouco rígido, sim. Minha mãe é um sargentão. Era o próprio Bozo. E assim, ela ditava, sabe, gritava. Até hoje ela grita, né, tadinha, tá velhinha já. Mas era bem difícil. E dentro dessa religião, uma coisa que eu não quero nunca mais na minha vida, mas nem na próxima encarnação, se é que vai ter, eu não quero saber disso não, gente. Simplesmente religião pra mim, hoje, muito difícil ter amor alguma. Porque eu já passei por várias e olha, de todas. Tem umas melhorzinhas assim, outras piores. Mas realmente religião. Eu não gosto de rótulos, eu não gosto de roteiro, eu não gosto de regras, eu não gosto de ficar seguindo uma cartilha. Vocês sabem que eu sou muito rebelde, muito livre. Né? Não sou mais um anarquista, mas ainda continuo sendo uma pessoa um pouco rebelde, livre demais. Não gosto de seguir o que os outros falam, não gosto de me rotular nada. Vocês sabem, né? Gosto de fazer do meu jeito, não gosto de seguir termos técnicos. Eu gosto de ser do meu jeitão. Então, tudo isso pra mim não serve. Se serve pra você, ótimo, não tô criticando. Mas estou contando a minha experiência de vida, que não foi nada legal, não foi nada colorida. Realmente foram anos de trevas, depressão, cortes e cortes e vontade de morrer, de matar. Foi pesado, tá? Não é um relato leve, não é uma coisa sutil que eu estou contando, mas faz parte do meu passado que já está no passado, porém o passado virou história, na verdade. E que isso não se repita para vocês, né? Eu acho que todo mundo tem as suas experiências e tem que viver. Se você quiser fazer merda que nem eu fiz, pode fazer.
Eu não vou restringir de ninguém essa liberdade de ter a sua própria experiência de vida, de fazer as merdas que forem, mas depois a gente se arrepende, viu? A gente acaba caindo na culpa, e são muitos anos de processo para você se perdoar pelo que você fez. Eu não fiz nada para ninguém diretamente, mas muita praga, rogada, muitos desejos ruins, muita vontade de deixar de viver, muita, como se diz a palavra? Ah, esqueci a palavra. Blasfêmia, como vocês dizem, né, contra o sagrado em geral, até eu entender que o sagrado era sagrado e não era um surto coletivo e que a surtada era eu. Então, assim, foram muitos desafios. Isso é muito sério. Eu não tô falando aqui pra. Isso é muito sério. Que não se repitam vocês, principalmente jovens. Hoje em dia vocês têm informação, né? São outros tempos. Mas ainda tem jovens, suicidas jovens que querem matar todo mundo na escola. E essa vontade já passou pela minha cabeça. Eu vejo hoje notícias de jovens que viraram maníacos, né? Que explodiram escola, fizeram chacina. E isso passou pela minha cabeça, viu? Eu entendo. Isso passou pela minha cabeça. Eu não sou nem um psicopata, eu não consigo matar uma mosca. Mas assim, isso, por tanto conflito e tanta coisa que eu passei, meio que eu virei uma vítima da sociedade, digamos assim. Só que eu não fiz isso. Eu não fiz. Mas vontade não me faltava. Tanto que o meu jeito de me vingar era praguejando. E muitos rodaram, tá? Então, assim, hoje a gente se perdoa. Mas na época eu não tinha consciência. E é tanto bullying, é tanta pisada, é tanta gente mexendo, é tanta gente acabando com a sua autoestima que você já não tinha, já vem de um regime familiar, você acaba ficando pior. E isso desperta em você vingança. Nada mais que isso. Apenas desejos de se livrar dessas pessoas, de parar delas rirem da sua cara, porque era uma tormenta, né? Era tipo uma Carrie a estranha, né? Então, assim, eu. E esses surtos que eu tive foram equivalentes aos atos que eu sofri, tá? Que eu não vou citar todos, mas dá pra ter uma noção, né? E aí eu comecei a ficar toda hardcore mesmo, loucona mesmo, ia pra escola toda de preto, levava até vela preta pra acender. E realmente foi um lado bem dark da minha vida, que isso eu creio que não vai mais voltar, né, nessa encarnação. E eu já paguei, eu acho que por todos esses percalços que eu passei. Mas eu também fui vítima disso. Eu não fui só causador de danos, como também fui principalmente vítima. Né? Às vezes a pessoa que causa danos, ela tá tão ferida, né? Ela tá tão ferida por dentro e não se aceita que ela precisa fazer matar algo dentro dela. E às vezes ela não sabe matar esse lado dentro dela, ela quer descontar no outro. Então ela mata, ela faz besteira, ela se vinga. Ainda bem que eu não matei ninguém, né? Nem causei terror, nem nada disso. Porque no final eu tinha compaixão pelas pessoas. Dava raiva, mas depois vinha o lado bom da compaixão que eu sempre tive e eu não ia conseguir fazer isso. Mas vontade veio, claro que veio. Ainda mais você passando bullying, sendo bullyingado, apertando meus peitos, que eu era gordinho, os meninos apertavam meu peito, pegavam na minha bunda. Era bullying direto. Até o dia que eu surtei e estourei a cara de um lá na escola e fui suspenso. Mas é isso, gente. Eu quis contar um pouquinho mais sobre essa história e entrar nesses outros poréns, porque peço que vocês jovens, hoje em dia, pensem mais nas suas atitudes. Eu sei que muitos de vocês querem tocar o terror na escola, vocês querem fazer um massacre, vocês querem se matar, vocês querem, estão com a autoestima baixa, alguém te rebaixou, te chamou de gordo, de viado, de qualquer coisa do tipo. Eu só peço que vocês não façam isso, não desafiem Deus, o universo, as energias. Eu sou uma prova viva disso, tá? Eu aprendi em duras causas, em duras penas que eu passei, que a minha vida não foi legal, e até hoje eu tenho consequências disso por conta da minha rebeldia. Então repensem, tá? As coisas não se resolvem assim e com o tempo vocês vão ver que vocês estavam errados. Então antes de vocês fazerem uma besteira com o outro, de chegar a um extremo, graças a Deus não cheguei a um extremo. Que o que eu fiz foi mais pra mim, né? Me ferrei a mim. Mas tome cuidado,
tá bom? Repensem, repensem e peçam conselho de um mais velho, tá? Que talvez vocês podem desistir dessa loucura. Um beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigado por estarem aqui. Tchau, tchau.